Primeiro vamos ler o Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler os versos 34 e 35. Então vamos ler primeiro Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Depois nós leremos o texto que se encontra em 1 a João, a primeira carta de João, capítulo 3, os versos 16 a 18. Então, já deixe a sua Bíblia aberta também nesse texto. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 16 a 18. Vou ler então o primeiro texto, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Amém? Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vou ler o verso 35, novamente. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos ler agora o texto da primeira carta de João, capítulo 3. Vamos ler os versos 16 a 18. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 16 a 18. Amém? Vou ler e os irmãos acompanhem. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém. Vamos então orar ao Senhor nesse momento e pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite. Senhor Deus, nós vamos apresentar a Tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É esta tua palavra viva, que não se compara com qualquer outro livro, tendo em vista que essa palavra que agora vamos apregoar é a tua inspiração. Foi inspirada pelo Senhor. É a tua revelação à humanidade. Portanto, é uma palavra viva, que transforma, e é esta palavra que vamos apresentar. E rogamos, Senhor, que as vidas que aqui adentrarem sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Esta é a nossa oração e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Baseado nesse texto, nos dois textos que nós acabamos de ler, o tema da nossa reflexão nesta noite será: todos saberão que vocês são discípulos de Jesus. Todos saberão que vocês são discípulos de Jesus. Todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. Quem é o discípulo? Discípulo é aquele
que segue um mestre. Mas o que significa ser discípulo de Jesus? Quem é o discípulo de Jesus? Primeiro, é preciso entender como nos tornamos discípulos de Jesus. De que maneira nós passamos a ser considerados discípulos de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que aqueles que querem ser meus discípulos devem fazer duas coisas. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a cruz e aí sim, segui-lo. Então, quem é o discípulo de Jesus? Quem é essa pessoa que é denominada de discípulos ou discípula de Jesus? São aqueles que negam a si mesmo e tomam a cruz e passam a seguir Jesus de Nazaré. Jesus deixa claro que, e é prerrogativa para ser um discípulo de Jesus Cristo, se eu não nego a mim mesmo, se eu não tomo a cruz, eu não posso seguir Jesus, e o próprio Jesus dirá que aquele que assim não procede, não é digno dele. Então, para ser um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, eu nego a mim mesmo. O que significa negar a si mesmo? Significa negar os próprios interesses. Significa negar aquela vida egoísta e individualista na qual eu levava. Porque o maior sentido de pecado, nós falamos tanto em pecado, nós até fazemos a relativização do pecado, gradações de pecado, dizendo quais são os pecados pequenos, os maiores, os médios, e aí falamos, o irmão adulterou, olha, pecadão, hein? O irmão mentiu, é um pecado pequeno, né? O irmão sonegou imposto de renda, é um pecado médio, né? Já somos roubados mesmo, né? E fazemos gradação de pecado. Pois bem, para Deus não há gradação de pecado. Para Deus, pecado é pecado. E o pecado está ligado à soberba, a orgulho, a egoísmo. A fonte do pecado é o orgulho humano, é o egoísmo humano, é o individualismo humano. É essa postura de ser alguém superpotente, de ser alguém maioral. Esse é o verdadeiro sentido de pecado. E foi assim que o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden. A sede pelo poder, a sede pelo espaço, levou Adão e Eva a pecarem. E com isso, o pecado entrou no mundo, trazendo consequências para a natureza humana e para toda a natureza. Mas, Jesus dirá que se eu não nego a mim mesmo, não posso ser discípulo. Negar a si mesmo é negar os próprios interesses. É negar a vida individualista, é negar a vida egoísta. O que Jesus está dizendo é que eu não posso ser discípulo dele e ao mesmo tempo ser um egoísta que só vive para si mesmo, que só vive para os seus interesses, que não sabe compartilhar com o outro, que só sabe pedir, dizendo: Deus manda, manda, Senhor, eu já recebi, mas manda mais, manda mais. Tem crente assim, né? Aqui não tem, né? Tem outros locais, mas tem crente assim. Senhor, me dá, Senhor, me dá, né? E bate o pé, e ora, e determina, Senhor, determino já e agora a minha bênção, né? E pede mais e mais. Uma tendência capitalista de sempre querer mais e mais e mais. E o outro? O outro não é um problema meu.
Eu quero ser abençoado. Eu quero ser alguém em evidência. Mas Jesus vai dizer que um discípulo dele não pode viver no egoísmo, não pode viver no individualismo. Mas tem crente que é narcisista, né? É egoísta. Ele é amante de si mesmo. O mito de Narciso, lá na mitologia grega, conta que, e daí vem, né, o termo narcisismo, né? Conta que Narciso um dia estava lá diante do rio, e aí ele viu a sua imagem espelhada lá no rio, né? Gostou tanto daquela imagem, né? Ficou tão apaixonado pela própria imagem, que caiu no rio e morreu afogado. Né? Narcisista é esse tipo de gente, que ama a si mesmo, que ama o seu próprio interesse, que ama o seu próprio objetivo e nunca tem um olhar sensível para o outro, para o próximo. O egoísta é aquele que esquece, e o próprio Jesus dirá, que toda a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O egoísta é tão medonho que nem a si ele ama. Porque Jesus disse que para amar o outro, preciso amar a mim mesmo. Mas o egoísta é tão medonho que ele não consegue nem amar a si mesmo. Ele só consegue amar coisas, objetos, dinheiro, poder. Nem a si mesmo ele ama. Só ama o poder e o dinheiro. Mas tem crente assim? Tem. E infelizmente nós vivemos num tempo em que nós temos, num nível exorbitante, esse tipo de pessoa que se diz seguidor de Jesus, mas que não consegue ter um olhar sensível para o seu próximo. Então Jesus dirá: quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Depois, o que se faz? Aí vai para a galera, né? Vai para a bênção, para a vitória, tal, porque você nasceu para vencer, você nasceu para ter 3 carros na garagem, você nasceu para ter várias casas, não é isso? Não. Depois que negou a si mesmo, Jesus disse que você toma a sua cruz. A cruz é símbolo de sofrimento. A cruz era usada desde o mundo antigo, pelos cartagineses, pelos romanos. Os romanos usavam como um método de execução, e só criminosos passavam por esse rito, e o que era executado teria que levar a cruz até o local da sua execução, como aconteceu com Jesus Cristo. A cruz é símbolo de sofrimento. Jesus vai dizer que aqueles que querem ser seus discípulos deverão negar a si mesmo e deverão tomar a cruz. O que Jesus está dizendo é que o sofrimento é parte da nossa caminhada. Vai ter momentos de bonança? Sim. Mas o sofrimento vai sumir? Não, o sofrimento é parte da nossa caminhada. Paulo dirá que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão sofrimento. Aqueles que querem ter uma vida séria com Jesus, aqueles que de fato querem levar uma vida de discipulado radical com Jesus, padecerão sofrimento. E essa é a história do cristianismo. Essa é a história que contam hoje da fé cristã, que a fé cristã é uma fé triunfalista, né? Que é uma igreja que cresce em poder, em dinheiro, em patrimônio. Essa não é a história da fé cristã. A história da fé cristã, desde os seus primórdios no século I, é uma igreja marcada pelo sofrimento. Todos os discípulos de Cristo, exceto o apóstolo João, que acabamos de ler, que morreu de morte natural na ilha de Patmos, todos os demais discípulos se tornaram mártires da fé cristã.
todos eles. A igreja foi perseguida em Jerusalém, se dispersou, mas continuou sendo perseguida no período do Império Romano. A história da igreja é marcada pelo sofrimento, porque Jesus disse que a cruz é parte da caminhada. Então, essa ideia de que o sofrimento é do Satanás, né, que crente não sofre, uma teologia muito recente, né, da década de 70, 60, né, chamada teologia da prosperidade, uma teologia americanizada, né, começou lá nos Estados Unidos com Benny Hinn, T.L. Osborne e outros, e veio para cá na década de 70, 80, é uma teologia que diz que o crente não pode sofrer. Quem diz que crente fica doente? Quem diz que crente sofre? Quem diz que crente não tem dinheiro no banco? Quem diz que o carro não quebra? Estou com 2 meses, o carro está quebrado. Para alguns é um encosto que está lá, tem que tirar, né? Crente não pode quebrar o carro, crente não pode ficar no vermelho lá na conta bancária. Crente nasceu para vencer. E se você, que é cristão, está padecendo, está sofrendo na sua vida, dirá a teologia da prosperidade, há 3 coisas que estão acontecendo na sua vida. Ou é porque você não tem fé, ou porque você está em pecado. Olha, aquele irmão não está prosperando. Vamos chamar o pastor Rodrigo para fazer uma investigação, para ver qual tipo de pecado esse camarada está cometendo. O terceiro, se você não está prosperando, deve ser o diabo, deve ser o demônio, deve ser algum encosto que está aí pairando sobre a sua vida. Então o que você tem que fazer? Você tem que determinar com fé e dizer: Deus, eu quero já e agora a minha vitória. A relação muda, Deus se torna servo e os cristãos senhores. Um dia desses eu ouvi no rádio o cara orando assim: Senhor, eu determino já e agora, e o Senhor vai ter que fazer. E o Senhor vai ter que fazer. Eu desliguei o rádio na hora, né? Como assim Deus vai ter que fazer? Que relação é essa? Mudou a relação? Deus agora é o seu servo e você é senhor dele? E tem aqueles crentes birrentos, né? Você tem que fazer, Deus. Tem que fazer, porque se não fazer, eu saio da igreja. Se não fizer, eu não dou mais o dízimo. Se não fizer... É assim que tem acontecido. E aí dizem que crente não sofre, crente não fica doente. Aí o que dizer de Timóteo, né? Timóteo tinha um problema no estômago, né? E aí o que Paulo faz com ele? Chega lá, coloca a mão na cabeça, falou: sai, demônio. Foi isso que ele fez? Que ele diz para Timóteo: Timóteo, toma um pouquinho de vinho, porque isso pode ajudar no funcionamento do seu corpo. Que Paulo é esse que não tem fé, meu? Que Paulo é esse que não vai lá, impõe as mãos e ora e pede para Deus curar já e agora, e ele dá uma recomendação dessa? O que dizer do próprio Paulo, né? Paulo tinha um espinho que ele chamava de espinho na carne. Ninguém sabe até hoje o que era. Provável ser as muitas lutas e tribulações pelas quais Paulo passou, porque Paulo era aquele tipo de crente que onde ele estava só acontecia desastre, né? Ele estava no navio, o navio afundava, ele estava passando numa cidade, era apedrejado, né? Estava passando numa outra região, era açoitado, né? Paulo era aquele tipo de crente que, se fosse nos tempos de hoje, o pessoal diria: meu, esse cara não é de Deus, esse cara não é de Deus, porque a vida de Paulo, desde o dia que ele teve um encontro com Cristo, lá no caminho para Damasco, só foi sofrimento até o fim.
Mas aí é interessante que Paulo dirá lá em Filipenses o seguinte: eu sei ter contentamento, mesmo no sofrimento. Eu sei ter contentamento. Eu aprendi a ter felicidade, contentamento, mesmo no sofrimento. Mas dizem por aí que você não pode sofrer, que isso não é coisa de crente, né? Pois é, se não é coisa de crente, então vamos arrancar a parte que Jesus diz que a cruz é parte da caminhada. Porque foi Jesus quem disse. Ele diz que a cruz é parte da nossa caminhada. E se nós queremos segui-lo, devemos tomar a cruz. Então quem é o discípulo? Discípulo é aquele que negou a si mesmo e tomou a cruz e está seguindo Jesus de Nazaré. Esse é o discípulo de Jesus Cristo. É Jesus quem diz. Aí Jesus, lá em João, no texto que nós lemos, no Evangelho, capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus dirá assim: um novo mandamento vos dou. Esse trecho é um trecho que antecede, inclusive, a crucificação de Jesus. E se nós lermos o contexto do capítulo 13, nós veremos que primeiro Jesus vai lá, chega, né, junto com seus discípulos, e lava os pés dos seus discípulos. Ele tem uma postura de servo naquele momento, porque somente um servo na casa do seu senhor é que fazia isso naquela época. Quando chegava um hóspede na casa do senhor, o que o servo fazia? Ele se despia, colocava uma toalha na sua cintura, ia lá, se ajoelhava e lavava os pés daquela pessoa. Jesus teve uma postura de servo. Foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. Aí quando chegou em Pedro, aí Pedro falou: peraí, Jesus, você vai lavar os meus pés? Aí não dá, Jesus. Para com isso. O Senhor vai lavar os meus pés? O Senhor é mestre, pô. Você é aquele que nos ensina. Nós o chamamos de rabi, você vai lavar os meus pés? Aí Jesus fala assim: deixa de ser bobo, rapaz. Porque se eu não lavar o teu pé, os teus pés, você não tem parte comigo. Então vou ter que lavar os seus pés. E ali Jesus ensina a lição da humildade. E aí ele vai dizer que um discípulo de Jesus é aquele que serve. O discípulo de Jesus é aquele que serve o seu Senhor, Jesus de Nazaré, e serve aos outros. Hã? Depois disso, Jesus vai dizer que Judas vai o negar, vai o trair, e que Pedro vai negá-lo. E é nesse contexto, dando as últimas palavras aos discípulos, que ele vai dizer: olha, um novo mandamento vos dou. Quando ele diz que é um novo mandamento, ele não está dizendo, na verdade, que é de fato um novo mandamento, porque não era. Na verdade, já estava lá na lei mosaica que devemos amar ao próximo. Mas quem era o próximo do judeu? O outro judeu. Era assim que o judeu lidava com as pessoas. O seu próximo era o outro judeu. E aí Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu os amei. E aí Jesus está deixando claro que qual é, na verdade, o verdadeiro sentido de amor, que nós vamos ver daqui a pouco. Que sentido de amor é esse que Jesus está dizendo? E aí em seguida Jesus dirá assim: e todos saberão que vocês são os meus discípulos. E aí Jesus repete: se vocês amarem uns aos outros, aí todos saberão que vocês são os meus discípulos. Jesus diz que todos saberão que nós somos os seus discípulos, não pelos eventos que nós realizamos, não pelos congressos que nós realizamos, não pelas grandes marchas que nós realizamos. Jesus disse que
todos saberão, que a sociedade saberá, as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros. Aí as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus. Jesus está falando de identidade, Jesus está falando de definição, Jesus está falando de essência, e quando nós falamos de essência, nós falamos sobre aquilo que de fato nós somos, e aquilo que nós de fato fazemos. Nós temos uma essência, nós temos também um telos, nós temos uma finalidade. Nós somos discípulos de Jesus e devemos amar uns aos outros. E quando nós praticamos o amor, quando nós amamos uns aos outros, é aí que as pessoas sabem que nós somos discípulos de Jesus. Não precisa chegar lá no meio da praça, subir em cima do banco, com o megafone na mão e dizer: olha, eu sou um discípulo de Jesus. As pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus. Não é, Jesus está deixando claro, não é tanto pelo que eu falo, não é tanto pelos discursos que eu faço, não é tanto pela minha pregação tão eloquente, que as pessoas saberão que eu sou discípulo de Jesus. As pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros. Foi Jesus quem disse: as pessoas saberão que vocês são discípulos, se eles verem que vocês amam uns aos outros. Então Jesus está deixando claro, não é questão de discurso. Jesus disse que devemos pregar o evangelho dele. Devemos levar as boas novas aos pobres, aos oprimidos. Mas as pessoas saberão que somos, se eles verem em nossas vidas, em nossas ações, o amor de Cristo Jesus. Aí a grande questão é, pois é, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Pois bem, o que é o amor? Que tipo de amor Jesus está falando aí? Aliás, há algumas palavras no grego para se referir a amor, né? Eros, que tem a ver com aquele tipo de amor conjugal. Filia, que tem a ver com a questão da fraternidade, do amor fraterno. Mas existe o ágape, que é o sentido de amor sacrificial. E essa expressão é usada para o amor de Deus por nós. O amor sacrificial é aquele amor que não quer nada em troca, apenas se doa, sem esperar nada em troca. Esse foi o amor de Deus por nós. Lá em João 3,16 vai dizer o quê? Vamos repetir? Que Deus... Parece que vocês estão rezando. O que aconteceu? Vocês não comeram hoje? Vamos lá, vamos todos juntos. João 3,16. Porque Deus, de tal maneira... Exato. Deus amou o mundo de tal maneira. É algo tão inexplicável porque não dá, de fato, para explicar o amor de Deus por nós. Como alguém ama uma humanidade que virou as costas para Ele, que o desobedeceu? Como explicar? Paulo dirá que Deus ia despejar sobre nós a sua ira. Mas Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus. E sabe o que Jesus fez? Paulo dirá em Romanos, Ele se fez justiça por nós. Ou seja, o castigo que era para recair sobre nós, recaiu sobre Jesus Cristo. Ele se fez justiça por nós. Dá para explicar isso? Um amor que se doou
diz Paulo que Jesus esvaziou a si mesmo, veio, habitou entre os homens e se entregou por nós. Ele não chegou lá na cruz e ficou apontando para a sua cara. Tá vendo? Vou morrer aqui, tá? Mas pensa que eu não esqueci. Não esqueci não. Tá? Você virou as costas para mim, você me desobedeceu, tá? Estou morrendo aqui, estou dando a vida. Mas pensa que eu sou besta? Sou não. Tá? Não, não foi assim. Jesus se entregou sem rogar nada em troca. Nada em troca. Quando Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, Ele está dizendo que o nosso modelo para o amor deve ser o amor dele por nós. Quando Ele diz que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, Ele está dizendo o padrão, o modelo para a nossa prática de amor nesse mundo é o amor de Jesus por nós. Ele se entregou por nós sem esperar nada em troca. Qual é o tipo de amor que nós vemos hoje? Entre aspas. Ah, como eu te amo. Oh, vou dar um abraço em você agora. Te amo tanto, você é tão importante para mim. Mas não pisa no meu pé não. Tá? Ah, te amo tanto. Olha, mas sabe 15 anos atrás, quando você me disse aquela palavra torta? Eu me lembro, tá? Eu te amo, mas você pensa que eu esqueci? Esqueci não. É um tipo de amor assim, eu te amo, tá? Mas se eu precisar lá na frente, cara, você viu o que eu fiz com você, né? Tá vendo? Olha só o que eu estou fazendo com você agora, tá? Lá na frente, você vai ter que fazer. Eu te amo, mas esse amor não é o bastante. Esse amor não é o bastante para ser um amor tão abnegado assim. Esse é o tipo de amor que nós temos no nosso tempo. Mas Jesus vai dizer, vocês devem amar uns aos outros assim como eu os amei. E aí o verdadeiro sentido de amor, João vai dizer lá na sua primeira carta, né? Capítulo 3. Ele vai dizer assim, olha, vocês querem saber o que é o amor? Vocês querem saber mesmo? E aí ele vai reafirmar o que Jesus disse lá no Evangelho, onde ele narrou sobre a própria vida de Cristo. Ele dirá assim, nisto conhecereis o que é o amor. Jesus se doou por nós e nós devemos de vez em quando, né, quando der tempo, né, se doar pelo nosso irmão. Não é isso? Está aí na tradução de vocês, NVI, a nova que saiu agora? Não? Nisto conhecereis o que é o amor. O que é o amor então? João dirá. Jesus se entregou por nós e nós devemos se entregar pelos nossos irmãos. Se meu irmão está passando necessidade e eu não atendo, como eu posso dizer que o amor de Deus está em mim? E João será bem claro. Não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. O que é o amor então? Amor vai além do discurso. É o que João está dizendo. Vai além das palavras que nós proferimos. É bom dizer eu te amo, é bom dizer eu te admiro. É bom, é bom. É bom dizer que nós amamos os perdidos, os pobres, os cativos, é bom. Mas melhor ainda é agir na vida deles. A fé cristã vai além das palavras. Amor é ação. Veja bem, é ação, não é ativismo. Nós vivemos no tempo do ativismo. A igreja faz vários projetos, várias coisas,
E no final das contas, tudo que faz, porque ativismo é isso, se faz para ser visto pelos homens. E essa foi a crítica de Jesus aos fariseus. Tudo que eles faziam para serem vistos pelos homens. Aí Jesus vai dizer para eles: hipócritas. É o que vocês são. Por fora, vocês são bonitos, bem adornados, como sepulcros caiados, né? Mas por dentro está tudo sujo. O fariseu era assim, né? Ele ia jejuar, fazia questão, né, de deixar o cabelo desgrenhado, né? Tudo, aquela cara de triste. Né? E aí, irmão, você está fazendo o quê? Estou jejuando há 30 dias. Quando ia ofertar, lá, e Jesus falou, né, dessa questão, né, do gasofilácio, né? O fariseu chegava lá, todo pomposo, né? Se tivesse cédula naquela época, ele iria fazer assim, ó, aqui, ó, que eu estou dando para a obra do Senhor. Ativismo, religiosidade para ser visto pelos homens. Aí Jesus vai dizer assim: se vocês fazem as coisas para serem vistos pelos homens, vou ajudar os necessitados. Se é ativismo, vou ofertar. Se é ativismo, aí Jesus vai dizer assim: se é ativismo, vocês já ganharam a sua recompensa. Não foi para ser visto pelos homens? Então vocês já ganharam o aplauso dos homens, então está tudo certo. O que Jesus está dizendo é que a ação da igreja no mundo não é aquela ação que se dá na mídia, que se dá nas marchas. É aquelas ações que se dá no anonimato. Não foi parar na mídia, ninguém viu, ninguém soube. Mas são ações que transformam o mundo, a sociedade. Foi assim que a igreja, em vários momentos da história, marcou a história em várias regiões do mundo. Inclusive em regiões marcadas por conflitos. Ninguém soube quem eram esses missionários, ninguém soube. Sabe a maior obra que a igreja primitiva fez? Não foi feita pelos apóstolos. Foi feita por missionários anônimos, que não estão lá no texto bíblico. Porque os apóstolos não tiveram tempo de fazer todo o trabalho que a igreja primitiva tinha. Tinham outros apóstolos. Aliás, o termo apóstolo era usado exatamente para designar aqueles que eram enviados para ir a outras cidades pregando o evangelho. Interessante, né? Hoje em dia o cara usa apóstolo para tudo que é coisa, né? Apóstolo lá era usado para aquele que vai para o campo e não tem essa de sair no jornalzinho da igreja, de sair na rede TV, vai lá, carrega a cruz, sofre, prega o evangelho e ninguém sabe. A maior obra da igreja primitiva foi feita por missionários anônimos. Paulo mesmo vai citar vários nomes de pessoas que cooperaram no seu ministério e que não há mais citações sobre essas pessoas no restante do Novo Testamento. Mas foram pessoas que marcaram a história da fé cristã. Então, amor é ação, mas não é ativismo. Ativismo visa ser reconhecido pelas pessoas, ser aplaudido pelas pessoas. Então, se amor é ação em que sentido? É ação no sentido de sacrifício, de abnegação. É se doar pelo outro, sem esperar nada em troca. Tendo como modelo o amor de Cristo por nós. Eu quero dizer para você nesta noite, encerrando essa nossa reflexão. Todos saberão que nós somos discípulos de Jesus. Mas se nós amarmos uns aos outros, se nós agirmos na vida das pessoas. Sabe do que o mundo está precisando, meu amado? Sabe do que o mundo está precisando? Pastor, eu sei que a igreja compre uma rede de TV. Não. Pastor, eu sei, para comprar mais umas 300 estações de rádio. Não. Sabe do que o mundo está precisando? Eu sei, pastor, para construir uma nova catedral.
Precisa. Né? É necessário que se construa uma nova catedral. Sabe do que o mundo precisa? O mundo precisa de amor. E sabe onde eles deverão encontrar? Dos discípulos. Mas não o amor do discurso. O amor que age na vida do outro sem esperar nada em troca. Tiago vai dizer isso lá em Tiago, capítulo 2, versos 14 em diante, ele vai dizer assim: como eu posso dizer que tenho fé se não tenho obras? Eu sou cristão. Eu coloco a Bíblia debaixo do braço, da hora lá, eu já vou correndo, né, cheio do poder do Senhor, porque eu vou para a igreja e tal, né? Coloco a minha Bíblia lá e vou para a casa de Deus. Sou um cara de fé, eu não falto na igreja, eu não falto no culto. Viu, pastor? Eu não falto no culto, eu estou aqui, eu dou oferta, eu dou dízimo. Ô, cara de fé, esse irmão, essa irmã. Aí Tiago diz assim: o que adianta dizer que tem fé se não tem obras? Isso foi um grande problema, né? Porque nem Lutero entendeu muito Tiago lá no século XVI, né? Ele achava que Tiago estava dizendo que era por meio das obras que nós seríamos salvos. E na verdade, Tiago estava complementando o apóstolo Paulo. Lutero leu Romanos, né, 1,17, que o justo viverá pela fé, e isso mudou a sua vida. Ele vai entender que não era pelas obras que ele seria salvo, mas pela fé em Cristo. E aí quando ele lê Tiago dizendo, olha, não adianta dizer que tem fé e não tem obras. Aí ele ficou meio parafusos. Mas Tiago estava complementando. Se eu sou discípulo de Cristo, se eu tenho fé, essa fé produz obras. E Tiago vai dizer lá o seguinte, lá no capítulo 2, ele vai dizer assim: se chega um irmão em mim, dizendo assim, olha meu querido, estou precisando de alimento e roupa. Alimento e roupa. Aí Tiago diz assim, aí o irmãozinho chega nele assim, vai meu irmão, se aquece, se alimente, se satisfaça. Aí Tiago vai dizer, que loucura é essa? A pessoa chegou em você e disse, eu estou precisando de alimento e roupa. Aí você diz assim para ela, vai lá meu irmão, vai lá, se aquece e se satisfaça. Meu amado, aí Tiago é bem claro, é a versão NVI, linguagem de hoje, atualizada, popular e tudo mais. Aí Tiago diz assim, meu coleguinha, ele vai se aquecer com o quê? Ele vai se alimentar com o quê? É típico aquela pessoa que chega assim e fala, o irmãozinho chega nele e fala assim, uma pessoa de fora também, porque a nossa ação não é só aqui não. A ação da igreja é a ação da igreja no mundo. Onde estão os pobres e necessitados, lá estará a igreja. Jesus disse lá em Lucas 4 que ele veio exatamente para trazer libertação aos pobres, aos cativos e oprimidos. E essa é a missão da igreja. Aí chega o irmãozinho, chega alguém e diz assim, olha, estou passando dificuldade. Não tenho nada lá na minha casa. O que tinha, fiz hoje pela manhã e minhas crianças pequenas também, não tem leite, não tem nada. Ah, é? Vamos orar agora, em nome de Jesus. Vamos fechar o olho. Vamos fechar os olhos, Senhor, meu Deus. Nós oramos a Ti, ó Pai, entregamos, Senhor, a necessidade dessa pessoa nas Tuas mãos. Senhor, atenda a essa pessoa. O Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor pode. Deixa de ser sem vergonha. É isso que Tiago está dizendo, deixa de ser sem vergonha. Vai lá, faz uma compra para a pessoa, leva na casa dela, é isso que Tiago está dizendo, vai lá. Como você pode ter a postura de dizer, olha, se aquece, se alimenta, se aquecer, se alimentar com o quê?
E aí João vai dizer, aí você se comporta assim, e aí no final, como você vai dizer que o amor de Deus permanece em você? Como? Como você poderá ter a coragem de dizer que o amor de Deus está em você, se você não age na vida das pessoas? A igreja precisa agir na vida das pessoas. A igreja precisa amar pessoas. Jesus veio para salvar e transformar pessoas. Jesus escolheu fazer um ministério lá na Galileia. Ele poderia ter exercido seu ministério na Judeia, que era uma região abastada. Ele foi fazer o seu ministério na Galileia, que era a pior região da Palestina. A pior. Tanto era pior que os judeus que moravam lá na Judeia discriminavam os judeus da Galileia. Era uma região repleta de pessoas rudes, de pobres, de necessitados, de cegos, de paralíticos, de leprosos que não podiam viver no convívio da sociedade, viviam fora das cidades. Aí o que Jesus faz? Jesus vai lá, toca no leproso, conversa com mulheres que não poderia conversar, cura os cegos, os paralíticos, e não somente diz a eles, vai que a tua fé te salvou, diz a eles também, sejam curados. Ou seja, Jesus não só os libertava do pecado, mas dava àquelas pessoas dignidade humana, reinseria essas pessoas na sociedade. Aqueles que eram cegos, paralíticos, coxos, leprosos, que eram discriminados, quando Jesus passava por eles, eles passavam a ter vida eterna e passavam a ter também dignidade humana. Se nós seguimos Jesus e devemos imitar Jesus, é isso que nós devemos fazer. Não devemos amar estruturas, não devemos amar coisas, porque se é coisas que nós amamos, se é estruturas que nós amamos, nós somos egoístas, narcisistas, individualistas. Nós devemos amar as pessoas, é as pessoas que devemos amar. E os recursos da igreja é para investir em pessoas também. Me causa tristeza olhar para uma igreja brasileira com seus cerca de 40 a 50 milhões de evangélicos, e aí ficamos, com a postura ufanista, triunfalista. Olha, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do nosso Senhor, vamos marchar para Ele, vamos transformar. Quanto mais, é triste dizer isso, mas quanto mais aumentamos em número de evangélicos, mas nós notamos a falta de ação da igreja na vida das pessoas. A igreja cresce. Aí cresce o crime, cresce o avanço das drogas, cresce a miséria, cresce a desigualdade social, cresce a discriminação. Onde está a igreja? Onde está a igreja? Em 2012, 13, saiu um resultado da Receita Federal que dizia o seguinte: pastor, não fala isso não, pelo amor de Deus. Não, vou falar. Receita Federal disse que as igrejas evangélicas e católicas no Brasil, juntas, recolhem por dia, 60 milhões de reais. E por ano, 21 bilhões e meio de reais. Desses, 75% é, segundo a Receita Federal, fruto de doações. E a maior parte desse dinheiro, segundo a Receita Federal, que sabe disso, é aplicado em imóveis, em coisas. Imóveis, poupança e também CDBs. Aí a minha pergunta é, para quê? Para quê? Se vocês lerem o Evangelho, é coisa simples. Jesus não estava preocupado em construir o templo. Jesus estava preocupado em andar entre as pessoas,
Jesus estava preocupado em tocar no leproso, em falar com a mulher, em tocar no cego, no paralítico. Jesus estava preocupado em andar, Jesus estava preocupado em peregrinar entre os que sofrem. Jesus estava preocupado, não era, olha, tem que construir, viu, pessoal, vamos construir uma igreja lá no Jardim Galileia. Tem que construir o templo lá. Não, Jesus estava preocupado no seguinte, nós temos que ir lá no Jardim Galileia e ver o que eles estão precisando. Temos que levar lá o Evangelho que salva, mas vamos ver o porquê do alto índice de drogas, o porquê a maioria dos jovens estão lá envolvidas com funk. Sabe por quê? Porque não tem nada. Lá no Jardim Galileia não tem nada, nada. O que nós vamos fazer? Não, vamos ir lá. Vamos ir lá e vamos marcar aquele espaço, fazendo projetos culturais, apresentando o Evangelho de Jesus, o Evangelho que salva, mas que dá também dignidade humana. É isso, a igreja tem que agir. Certa vez a Madre Teresa de Calcutá, bem no início do seu ministério lá em Calcutá, na Índia, ela foi trabalhar com leprosos, em Calcutá. E antes de começar esse trabalho, ela já vinha sendo despertada, por Deus para fazer esse trabalho, para se voltar aos que sofrem. E aí um dia ela estava passando por uma rua, e era assim que funcionava lá na Índia, as pessoas leprosas, pessoas de castas inferiores, viviam à margem da sociedade. E ela passou e viu uma senhora, lá no meio do esgoto, sendo ferida por ratazanas, já sem fôlego. Sabe o que ela fez? Ela chegou lá, pegou aquela mulher, franzina, sem forças, colocou nas suas costas e levou para o abrigo que ela tinha recém-aberto. Um dia depois, essa mulher veio a falecer. Mas sabe de uma coisa? Naquele dia, aquela mulher, que todas as pessoas passavam ali e não a enxergavam, naquele dia aquela mulher conheceu o amor de Jesus Cristo, por meio de Madre Teresa de Calcutá. Nós precisamos ser o bom samaritano. Nós precisamos ser o bom samaritano e ter bem menos, 0% da postura que tiveram o sacerdote e o levita. Lembram-se da parábola do bom samaritano? Estava lá, o homem ensanguentado, foi assaltado e tal, estava lá na estrada. Passou por ele o sacerdote, o homem de Deus, o homem de fé. Passou, olhou, não é problema meu. Foi embora. Passou o levita também, homem de fé, trabalhava no templo e tal. Olhou, não é problema meu. Passou o bom samaritano, e sabe o que o texto vai dizer? O texto vai dizer bem claramente, quando chega a vez do bom samaritano, vai dizer assim: o samaritano olhou e sentiu compaixão. Sabe o que é compaixão, misericórdia, meu amado? Misericórdia, lá na língua grega, significa sentir a dor do outro. É se colocar no lugar do outro. Quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo conosco, é que Deus ele se coloca no nosso lugar quando nós sofremos. Então, quando o texto diz que o samaritano olhou aquele homem e sentiu compaixão, o texto está dizendo que ele se colocou no lugar daquele homem. Ele sentiu a dor daquele homem. Quando ele viu aquele homem ensanguentado, ele sentiu na sua própria pele a dor daquele homem. E aí o que ele fez? Pegou aquele homem, passou óleo nele e tal, colocou no seu animalzinho, levou lá na hospedaria, chegou lá, falou: olha, estou deixando aqui esse moço, mas se precisar de mais alguma coisa, me avise, porque quando eu voltar aqui eu lhe pago. Ação.
Ação que não esperou nada em troca. Ó, eu estou te ajudando, tá? Poderia ir embora aqui, mas ó, vou te ajudar. Paguei lá a hospedaria, mas depois você me devolve, hein, mano? Pensa que é assim, não. Ação completa. Sabe por que amor é ação e não ativismo? Porque o amor verdadeiro é baseado na compaixão. Amor verdadeiro é compaixão. É se colocar no lugar do outro. A igreja está no mundo para isso. E todos saberão que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Se a igreja agir no mundo. Nós estamos num mundo marcado por tantos conflitos. Não é de hoje que vem esses conflitos. São históricos. Fruto de uma postura capitalista, egoísta, que é base desse mundo moderno. Onde é que a igreja tem que estar? Tem que estar onde estão os necessitados. É lá que a igreja tem que estar. Tem uma igreja batista em Olinda, onde o pastor resolveu, chegando naquela comunidade, vendo as necessidades, era uma região cheia de prostitutas, cheia de delinquentes e tal, moradores em situação de rua. E aí o pastor teve a seguinte ideia: a igreja não terá nem portas nem janelas. Não vai ter. Não vai ter nem portas e nem janela. Não tem porta nem janela até hoje. E aí sabe o que acontece? As pessoas dormem lá na igreja. Moradores em situações de rua, que não tem abrigo, ou porque às vezes pode sofrer violência na rua, vão dormir lá no templo. Durante o dia, adolescentes e jovens daquela comunidade têm cursos de várias especificidades para que eles tenham um futuro melhor. É a igreja agindo no mundo. É a igreja não só falando pelo discurso, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer transformar você. O mundo está cheio de blá, blá, blá. O mundo está cheio de discurso, cheio de discurso. O mundo precisa ver o evangelho de Cristo na prática. O mundo precisa ver o evangelho de Cristo na prática. E aí o meu desejo é que você vá para a sua casa hoje e fique lá tinindo na sua mente essa frase de Jesus: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, se vocês se entregarem pelos outros sem esperar nada em troca. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês forem compassivos, se vocês tomarem a dor dos outros. Todos saberão que vocês são discípulos de Jesus. Vamos orar nesse momento ao nosso Deus. Mas que nesta oração você se quebrante na presença de Deus. Você é um discípulo de Jesus de Nazaré. Discípulo, seguidor dele. Um dia você negou a si mesmo. Um dia você tomou a sua cruz. Um dia você disse a Jesus o seguinte: Jesus, eu quero que você seja o meu Senhor e o meu Salvador. Um dia você entendeu que toda a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e em amar o próximo como a si mesmo. Um dia você entendeu que o evangelho não tem só a ver com discurso. Um dia você entendeu que o evangelho é ação. Não, um dia você entendeu, como João dirá, que não é para amar só de palavra e de boca, é para amar em ação e em verdade. Um dia você entendeu qual era o verdadeiro amor. E qual é o verdadeiro amor? A cruz de Cristo. Um dia você entendeu que você deveria receber a ira de Deus, o castigo de Deus. Mas Ele enviou Jesus e se fez justiça por nós. Ele não pediu nada em troca. Você sabe o que é o amor. Então você sabe vivenciar o amor. Você sabe qual é o modelo para as suas ações. É o amor de Cristo por você. Você sabe o que é o amor.
Então comece a agir na vida das pessoas. Não precisa ser longe, não. Às vezes é ao lado da sua casa, pessoa que nunca compartilhou as necessidades com você, mas você também não fez a mínima questão de saber qual é a necessidade dessas pessoas. Às vezes você tem a postura, como tinham os fariseus, de apontar: ó lá, tá vendo? Eu sou santo, ele não é. Olha, aquele lá não, aquele ali não precisa das bênçãos de Deus. Não tem essa postura religiosa. Você um dia foi restaurado pelo amor de Cristo. E o mundo precisa ser restaurado pelo amor de Cristo. E o instrumento é você. Somos nós. Se é para marchar, que marchemos contra a injustiça. Se é para marchar, que marchemos contra a fome. Se é para marchar, que marchemos contra a corrupção, contra a falta de ética. Se é para marchar contra a discriminação, contra o preconceito. Se é para marchar em ação na vida das pessoas. Porque só assim, segundo Jesus, as pessoas saberão o que é o Evangelho. Então vamos orar. Se é assim que você tem se comportado, amém. Mas se não é assim, peça perdão a Deus. Se quebrante na presença dEle nesta noite. E peça a Ele para que lhe dê um coração compassivo, um coração sensível ao próprio amor de Cristo e aos outros. Oremos. Senhor, em primeiro lugar, ó Pai, nós pedimos perdão a Ti. Pedimos perdão porque muitas vezes, ó Deus, nós somos egoístas. Nós somos individualistas. Nós vivemos em torno dos ideais de mercado, do capitalismo, nos tornamos crentes egoístas, que vivem para o acúmulo, para o lucro econômico. E não estamos nem aí para aqueles que sofrem, para os que padecem. E achamos que a nossa fé se resume apenas à ação espiritual, em salvar o mundo do pecado. Mas nós sabemos, e a vida do próprio Jesus Cristo mostra, que a sua ação era uma ação integral. Ele não apenas dizia às pessoas: salvo estão dos seus pecados, mas ele curava essas pessoas. E reinseria essas pessoas na sociedade, dando a elas dignidade humana, dando a elas, e impetrando na sociedade da época justiça social. Ó Deus, nos faça ter essa sensibilidade do nosso Mestre. Nos faça ter a sensibilidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso objetivo não sejam coisas, não seja o dinheiro, não seja estruturas, mas que sejam pessoas. É as pessoas que nós devemos visar. O teu filho Jesus disse que era para nós irmos ao mundo. Ele não disse que era para irmos ao mundo construir coisas, construir patrimônio. O teu filho Jesus disse que era para ir a todo mundo, pregar o evangelho aos perdidos, aos oprimidos. Ó Deus, que possamos entender que um dia nós somos resgatados pelo teu amor. Nos ajude a ter essa sensibilidade de entender que nós somos frutos do amor do teu Filho por nós, que se doou por nós, que se sacrificou, que se permitiu ser punido por nós. Porque o apóstolo Paulo disse que a ira que era para ser derramada sobre nós, foi derramada sobre ele. E tudo fez. Teve pregos nas mãos, uma coroa de espinhos na cabeça, feridas em seu corpo. Tudo isso o teu filho fez por nós, sem pedir nada em troca. Porque o amor dele é um amor ágape, um amor sacrificial. E ele disse que era para nos amarmos
assim como Ele nos amou. Ó Deus, nos ajude a amarmos as pessoas como Teu Filho nos amou. Nos ajude, Senhor. O mundo precisa de amor, mas que o nosso amor não seja de boca, de palavras, mas que seja em ação e em verdade. Não ativismo, para que sejamos vistos pelas pessoas, mas que seja em compaixão, como do bom samaritano. Que nos coloquemos no lugar das pessoas que sofrem, das pessoas que padecem. Ó Deus, quebranta o nosso coração. Não nos deixa passar pelos perdidos sem sentir compaixão por eles. Quebranta, ó Deus, o nosso coração. Coloca no lugar desse coração de pedra, insensível, um coração novo, um coração sensível, cheio do Teu amor, ó Pai, pelos que sofrem. Queremos sair daqui assim, ó Deus, nesta noite. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.